Pelo tema, porque ir vir falar de estátua equestre e dos poemas da estátua equestre parece uma minudência de vir falar da folha quando o que está em causa é a árvore ou a floresta. Eu venho falar de folhas. Imensas folhas que apareceram em 1775 com o mesmo motivo, a inauguração da estátua equestre. Para nós percebermos a importância ou a falta de importância desses poemas, eu diria que no Marquês de Pombal, como nos poemas da estátua equestre, o problema é nós pensarmos que sabemos. O nosso maior inimigo, no caso do Marquês de Pombal e no caso dos poemas da estátua equestre, como eu procuro demonstrar, é o facto de nós nos iludirmos com o nosso conhecimento. Pensamos que sabemos. E depois, quando vamos a ler, descobrimos que não sabemos nada. Isto sucedeu-me a mim em relação à estátua equestre, porque durante muitos anos, as únicas coisas que eu sabia sobre os poemas da estátua equestre eram os versos do Nicolau Tolentino, que queriam dizer mal do outro poeta, o Rei Esquita. Ele não o domina, mas aparentemente seria o Rei Esquita, porque o Rei Esquita era barbeiro, era cabeleireiro, na altura da designação, era cabeleireiro. E as designações de um poeta cabeleireiro eram pejorativas. O que é que um cabeleireiro tem de fazer poemas? Ainda que hoje nós o consideremos um poeta do século XVIII perfeitamente respeitável. Mas na altura não, era polémico, ele era cabeleireiro. E isto está nas piadas que lhe dá o Nicolau Tolentino. E as piadas são assim. Ele era um flagelo, um tirano mestre dos ouvidos e faces dos fregueses. Todos os versos leu da estátua equestre. E todos os famosos entremeses que no arsenal, ao vago caminhante, se vendem a cavalo no barbante. Da cansada rançosa poesia, grosso volume na algibeira andava. Em vendo gente, logo ia lá corria, e o fatal catrapaço lhe empurrava. E por isso, a ideia que nós temos aqui dos poemas da estátua equestre são mesmo daqueles entremeses que se vendem no cordel da rua. Coisas para o povo, para entreter. Mas coisas para o povo, para entreter no século XVIII, não terão alguma coisa de revolucionário ou de problemático. É essa a questão que eu vim aqui trazer, até porque depois esta questão se veio a problematizar quando eu estudei a Viscondessa de Alcemão, a Catarina de Lencastre, e também ela tinha uns poemas à estátua equestre. E depois fui andar à procura na biblioteca de poemas inéditos, em manuscrito, e descobri poemas da estátua equestre do Nicolau Tolentino. Uma máxima contradição, porque ele figurava entre aqueles poetas menores que tinham escrito versos da estátua equestre. Tudo isto tinha alguma ambiguidade que passou a interessar-me ainda mais quando um colega meu de teatro da Universidade de Coimbra, o professor Fernando Matos Oliveira, me convidou para escrever sobre o aspecto teatral. E começámos a ler ambos os poemas da estátua equestre, os versos, os famosos, os famigerados poemas da estátua equestre, como se aquilo fosse um apetitoso manjar para a investigação. E é. Na verdade, quando nós começámos a ver, uma vez mais, esses poemas, descobrimos uma vez mais que o que nos engana são os clichês. O que nos engana são as nossas ideias francas. Não quer dizer que seja grande literatura, mas quer dizer que se nós soubermos ver para além da questão formal, vemos lá reflexões que são muito importantes do ponto de vista estético e do ponto de vista social, do ponto de vista político, etc. Esta questão tem a ver, desde logo, com a circunstância desta transformação do Terreiro do Paço. Isto é o Terreiro do Paço antes do terremoto. Se virem bem, o Terreiro do Paço antes do terremoto, ele tem muralhas, tem muralhas de defesa, tem canhões virados para o Tejo. É um ponto de defesa da cidade. Depois, na gestão seguinte, ou seja, quer dizer, eu trouxe forçosamente aqui uma das muitas gravuras que circulam
circulavam na Europa que não tinham sequer em conta a visita das ruínas. Porque não havia fotografia, não havia filmes, o que circulavam eram descrições literárias ou descrições do evento. E às vezes, quando se anda à procura de coisas sobre Portugal no século XVIII, é preciso mesmo um terremoto para nós sermos falados. Esta questão foi clara, como já aqui foi referido. Quando o Marquês de Pombal vai fazer o novo Terreiro do Paço, deixa de lhe chamar Terreiro do Paço e passa a chamar de Praça do Comércio. Isto não é por acaso, porque a Praça do Comércio é um elogio ao comércio. O comércio, como dizem todos os autores do século XVIII, não se dá bem com... eles não conheciam talvez o grande negócio que são as armas, mas eles dizem todos que o comércio é mau para... a guerra é mau para o comércio. O comerciante precisa de chegar, pôr a sua mercadoria, portos livres, poucas taxas alfandegárias, livre mercado. E, nesse aspecto, a transformação do Terreiro do Paço com canhões para a Praça do Comércio, sem esses canhões, com uma escadaria, como porta de entrada, a convidar os estrangeiros a entrar, é uma novidade enorme. Essa novidade tem como corolário, em 1775, no centro da praça, a colocação da estátua de Dom José. A estátua de Dom José. Mas quem está na base de Dom José é o Marquês de Pombal, tem lá um medalhão. Para além do mais, a estátua, esta aqui é uma gravura relativamente rara na época, porque uma das coisas que nos falta, porque nós deitamos muitas coisas fora, são desenhos. A Espanha, por exemplo, tem muito maior catalogação de imagens do que nós fazemos. Em geral, não há assim uma riqueza tão grande quanto poderia haver. E o terremoto não justifica tudo. É certo que o terremoto justifica muita coisa, porque desapareceram espólios. Quadros de Rubens e Tiziano que estavam nas casas nobres, nomeadamente das famílias que tinham promovido grande parte das academias literárias ao longo do século XVII e XVIII, desapareceram. Então, esta gravura tenta explicar mais ou menos como é que isto entrou. Ninguém sabia de como é que ia, em princípio, ninguém sabia como é que era a estátua. E a estátua é feita a uma distância razoável do local onde ela vai ser implantada. Depois faz todo o trajeto, que demora quase um dia, faz todo o trajeto, e é pesada, faz todo o trajeto debaixo de uma cortina vermelha. E chega ao lugar onde vai ser posta e é o Marquês de Pombal e o filho, o então Conde de Oeiras, porque vai receber o título anterior do pai, que vão fazer a inauguração da estátua. O rei não está presente. É certo que o rei não estar presente pode ser interpretado como uma forma de poder invisível. O poder também gosta de ser invisível. Não é por acaso que os ditadores falam pouco e não falar muito. Mas não aparecer engrandece a presença. O silêncio às vezes também faz isso. E o falar muito enfraquece. Esse caráter secreto desta inauguração da estátua equestre é também complicada, porque, ao contrário do que nós pensamos, isto durou um ano. As celebrações da inauguração da estátua equestre vão começar no dia de anos do Marquês de Pombal, do rei, que faz anos em junho, agora não sei o dia,
deste estádio. 6 de junho de 1775. E vai durar até 13 de maio de 1776. Quer dizer, vai durar até o próximo aniversário do Marquês de Pombal. Isto não é vai-se fazer não só em Lisboa, como também celebrações em todo o país. Há compilações de poemas da estátua equestre em Vila Real, em Santo António, em Coimbra, etc. Estas situações têm a ver também com a forma como estas pessoas concebem o que está a acontecer aqui. E, curiosamente, grande parte das poesias sobre a estátua equestre havia nisto no teatro. A palavra teatro, a palavra cena, a palavra cortina, a palavra espectadores aparece com razoável frequência em muitos desses poemas. O que é surpreendente é que o próprio Marquês de Pombal vai falar em cortina, na grande cortina. Permitam aqui uma pequena deriva para um texto religioso que eu às vezes falo nas aulas de interpretação literária, que é a parábola do semeador, que tem muita coisa de pedagógico, a parábola do semeador que aparece em São Mateus, em São Lucas, em São Marcos e também no Evangelho de São Tomé. A parábola do semeador é muito curiosa do ponto de vista retórico. Pedem a Jesus que vá falar a uma multidão, ele está a rezar, e que vá falar a uma multidão que se amontou na praia para ouvir dizer o que é que ele tem a dizer sobre Deus. E Jesus, ao contrário do que é expectável, podia ter subido a uma duna, com certeza haveria lá um lugar mais proeminente, mas Jesus prefere meter-se num barco. Isto, quando nós imaginamos, isto deve ter sido espetacular. Meteu-se num barco e fala sozinho à multidão que permanece na praia. E diz-nos o seguinte: eis o semeador que lançou as sementes. Lançou umas e vieram, mas não ganharam raízes, porque vieram os pássaros e comeram-nos. Depois lançou mais sementes e as sementes ficaram entre as pedras. Começaram a ganhar raízes, mas depois não puderam crescer. Também se foram. Depois, aquelas que ficaram no meio da erva daninha, dos espinhos, etc., ganharam raiz, até um bocadinho do tronco, mas depois as outras plantas tomaram conta delas. E ainda há aqueles que finalmente em boa terra, cresceram, deram fruto, e uns deram 30, outros deram 60, e outros casos deram 100. Que é o que sucede com os nossos amigos, com os nossos alunos, com os nossos amigos, com tudo aquilo que nós dizemos. Tem este mesmo poder da palavra. Quer dizer, pode não valer nada. E eu posso valer tudo. E uns dará 30, outros dá 60, outros dá 100. O que é mais curioso nesta parábola? É o que vem a seguir. Normalmente as pessoas ficam assim nisto. Mas o que sucede depois é que Cristo põe o barco novamente em terra e vai continuar a rezar. Os discípulos vão ter com ele e perguntam-lhe: mas por que é que lhes falas em parábolas? E Cristo faz ele tinha acabado de falar uma parábola e a dizer: os que tiverem ouvidos que ouçam. Diz: porque eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mas vocês, que têm ouvido para vocês, que têm ouvidos, mas ouvem, eu vou explicar. Que é o contrário, não é? Porque explicar a pessoas que já têm percebido. Porque, efetivamente, o que está a ser descrito depois é aquilo que o Marquês de Pombal vai fazer ao rei. Passado 8 dias, vai explicar o que é que sucedeu com a inauguração da estátua equestre.
E aí nós começamos a desconfiar se a ausência do rei é exatamente aquela intenção de criar um poder invisível, ou se não havia já, nesta legislação de 1775, algumas clivagens entre o rei e o Marquês de Pombal que podiam justificar esta explicação do Marquês de Pombal. 8 dias depois, sem dúvida respondendo a coisas que já estão nos poemas da estátua equestre. Afinal de contas, para quem é a estátua? Para quem está na base ou para quem está lá em cima? Porque há poemas que cantam o Marquês de Pombal. Não o tema da estátua, mas quem fez a estátua, quem organizou o evento. E essa questão devia ter sido uma questão debatida em corte, porque foi fora dela. E esta questão tem a ver com uma frase que o Marquês de Pombal vai dizer ao rei: a grande cortina que no felicíssimo dia 6 do corrente mês de junho de 1775 descobriu a résga estátua del rei, meu senhor, veio manifestar nos dias sucessivos ao claro conhecimento de todos aqueles que, não parando na superfície dos objetos que lhes apresentam à vista, passam a investigar e a compreender a substância das coisas, que Sua Majestade não só tem inteiramente dissipado as trevas e reparado as ruínas em que se achou sepultados os seus reinos, mas que, além disso, tem feito aparecer outra vez em Portugal o século feliz dos senhores Dom Manuel e Dom João III, dando-lhe todos os créditos. Mas que eles não se enganem, que o rei não se engane. Isto não é sobre ele. Aquilo, ele tem que se ver a substância das coisas. Isto é só uma grande cortina. Este tema da grande cortina vai, obviamente, ser encurtada, fazer transporte. E dispensando-me também de uma referência que foi feita hoje pela Sara Abreu sobre este empenho que o Marquês de Pombal diz em ter desenvolvido a escolarização da população portuguesa. E não podemos esquecer que nesta altura há 90% de analfabetos em Portugal. E que na altura e que em 2001, no início deste século, ainda havia 10%, apesar da escolaridade ser obrigatória desde o tempo da República. Mistério. Esta questão não é só uma grande cortina da técnica ou da ciência, é uma cortina também literária. A literatura está aqui para mostrar como nós somos bons, como nós somos cultos, como nós não somos bárbaros. É o quarto princípio, o do estado da filosofia ou das belas letras, que servem de base a todas as ciências. De base. A todas as ciências. É a multidão de prosas e de poesias que aparecem na mesa sensória, compostas das línguas portuguesa, latina, grega, hebraica, arábica, com pureza de estilo e elegância dos séculos de Demóstenes, dos Homeros. Também fizeram ver, demonstrativamente, que esses estudos preparatórios se não achavam mais fluorescentes no tempo da invasão dos jesuítas do que hoje se acham. E volto a dizer que, porque esta inauguração da estátua não só dá as boas-vindas aos estrangeiros, como quer mostrar ao estrangeiro que Portugal não é um país atrasado, que Portugal não ficou destruído com o terremoto, que Portugal não é um país inseguro, que Portugal tem letras, e as letras, a poesia, serve para dignificar, porque é um estado subtil. E todos aqueles estrangeiros que se achavam neste conhecimento não puderam deixar de confessar que estamos até muito mais sociáveis que eles, tendo visto por uma parte os diferentes estados, ordens, classes, grêmios de modo superior na capital de Lisboa, na mais perfeita harmonia e recíproca, e no mais suave consonância nos camarotes, salões, assembleias e mesas. Na verdade, quando nós vemos aqueles poemas, eu lembrei-me muito quando em 1988 Portugal desabrochou com a Expo. E aquele ambiente da Expo, ver os recursos e os estrangeiros todos aqui em Portugal,
Portugal, e nós, com 1498, a lembrar o ano em que tínhamos chegado à Índia. E a inauguração da estátua de Western não é só a carruagem da estátua, são 9 carros que seguem, 4 com a África, com a Europa, com a Ásia. Não há assim muito disponíveis na internet, pelo menos que eu tenha encontrado, essa descrição dos carros. Mas é tudo descrito minuciosamente por quem os desenhou. Há de aparecer na descrição, por exemplo, da estátua da África, por exemplo, há de aparecer uma figura do negro, há de aparecer elefantes no século XVIII, e a demonstração, uma mulher quase nua, todo aquele exotismo de estar fora cá dentro. E essa questão vai aparecer também nos carros, consubstanciados no papel da literatura no carro da Cola. Por isso, quem fecha o carro da Cola é português, do Walter Infante, mas agora salvei tanta cortina. Mas esse Portugal, imagine um carro que é cheio de músicos e de poetas que deita poemas cá para fora. É uma máquina de poemas. As pessoas distribuem poemas por quem está à rua e são aclamados os poetas. Isto eu acho que nem nas melhores aulas que eu dei eu poderia sonhar com um evento assim tão vinculado em relação à literatura. Essas questões também são aqui apresentadas na forma como, na banca de baixo do carro, haverá 6 janelas, onde se irão deitando pelas ruas e praças toda a quantidade de versos que houver. Isto é magnífico. Para um professor de literatura e de cada um de todos os outros carros se irão da mesma forma deitando as respectivas alegorias e explicações. Esta questão eu não posso desenvolver, certamente queria, mas há uma outra questão aqui também escondida. É uma velha questão que se vai repercutir em quase todas as comunicações, mais tarde ou mais cedo, que é a questão quem vale mais. Porque esta é uma questão dos clichês, nós temos hierarquias, o que é importante, o que não é, mas o que é que vale mais? O cabeleireiro ou o que tem o nome de um pintor da Renascença italiana, que é Nicolau Tolentino? Quem desenhou a estátua, que é Machado de Castro, ou quem a fez? Um arquiteto ou um engenheiro? Esta questão da técnica também é muito importante. E vemos isso porque há poemas que são dedicados a Machado de Castro e há poemas e devem então remoques ao Bartolomeu da Costa. E depois há poemas ao Bartolomeu da Costa que dão remoques ao Machado de Castro. E o Machado de Castro, quando vai escrever um livro sobre a descrição da estátua, vai dizer que é uma coisa mental, novamente, as coisas mentais é que são importantes. Porque quem faz aquilo que o outro imaginou. Imaginar é mais importante. Isto é um dilema que nós todos temos, ainda hoje vivemos, quando valorizamos só as coisas que existem. Mas as ideias existem. E, no entanto, são elas que movem o mundo. Eu acabo aqui.